Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua família. Como de costume, estamos aqui mais uma vez para transmitir mais uma mensagem da parte do Senhor. Como eu sempre digo, não sou eu que estou trazendo a mensagem, mas o Senhor que está trazendo a mensagem para nós, né? Somos apenas instrumentos pelos quais a água da vida, que é Ele mesmo, o Senhor, né, transforma vidas através da ministração da palavra. Hoje, o tema que estaremos tratando é confortáveis e insatisfeitos. Como de costume, eu sempre, a título de introdução, deixo claro que essas transmissões que eu venho fazendo há cerca de 5 anos, tem como intuito levar de maneira fácil, de fácil entendimento, inteligível, né, para todos os públicos, a mensagem da Palavra de Deus, do Evangelho, a mensagem da Escritura Sagrada. E, partindo desse tema, confortáveis e insatisfeitos, estaremos lendo nessa noite, para você que nos acompanha aí ao vivo e independente do horário do dia para quem estará acompanhando posteriormente, estaremos lendo o livro do profeta Jonas, o capítulo 4. É um livro bem pequeno, né? Tratado aí como um dos profetas menores, né? Quando há essa distinção entre profetas maiores e menores, não é porque algum profeta teve menos importância do que outro, mas sim porque o livro é menor, tem menos registros. Não há uma dificuldade em entender o porquê disso, comparando o livro de Isaías, com 50 e poucos capítulos, em comparação com Jonas, né? Apenas 4. Mas, ainda que fazendo parte dos profetas menores, é muito importante o relato do profeta Jonas para a Escritura Sagrada. Então, você que tem sua Bíblia aí, abra no livro do profeta Jonas. Sempre eu faço de uma maneira didática, então para você que ainda não tem muita vivência aí com a Bíblia, mas que passará a ter em breve, vai para o Novo Testamento, vai até o primeiro Evangelho de Mateus e vai voltando. Malaquias, Zacarias, Miqueias, vai voltando que você vai chegar no livro de Jonas. Talvez você não tenha aí uma Bíblia papel, mas abra no app do celular, né? Se você tiver algum dispositivo móvel aí também. É uma mensagem muito importante que traremos hoje e é também importante que você esteja acompanhando o texto base que usamos para essa mensagem. Não fazemos mensagens aqui da boca para fora, de achismos, mas baseados, fundamentados na Escritura. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Passemos a ler. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, que tire a minha vida, porque melhor é para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. E ali fez uma enramada, e aqui significa uma cabana, uma estrutura muito frágil, né? Uma barraca, uma cabana, enfim, uma estrutura para se esconder. Uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Verso 6, a lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta
que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Desfalecia aqui é um princípio de desmaio, não é? Pelo que pediu para si a morte, dizendo, novamente, melhor é para mim morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa dessa planta? Agora Jonas responde, sim, a minha ira é razoável até a morte. Tornou o Senhor a dizer, tens compaixão da planta, que te não custou nenhum trabalho, que não fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Como eu disse na introdução, o livro do profeta Jonas ele é bem pequeno e ele pode ser dividido em 4 etapas. São 4 capítulos, 4 etapas. Capítulo 1, a ordem do Senhor. O Senhor fala com Jonas e dá uma ordem a ele, olha, vá até a cidade de Nínive, uma cidade sim muito pecadora, uma cidade onde as pessoas que lá habitam estão tão cegas pelo pecado, estão tão sem uma direção, estão tão mergulhadas no mal, que isso já tomou a mente delas de uma forma que ela já não diferenciou a mão direita da esquerda, que é um simbolismo, né? Não é literal, elas não sabem qual mão é qual, mas é no sentido de já estão tão tomadas, já estão tão perturbadas, que já não conseguem diferenciar uma coisa de outra, o bem do mal, o certo do errado, já não há uma gota de moralismo naquela cidade. E isso no capítulo 1, Jonas desobedece à ordem do Senhor. Para quem conhece um pouco a história, Nínive era uma cidade inimiga de Israel, do povo hebreu, e da qual Jonas era nascido, né? Então já existia esse sentimento de rivalidade. Jonas desobedece, pega um barco, paga a passagem e vai para outro lugar oposto de onde o Senhor tinha ordenado a ele. Capítulo 2, a palavra diz que de uma maneira extraordinária, né, o Senhor faz com que aquele barco comece a perecer pelas ondas, e acontecem várias situações ali, e que Jonas é jogado daquele barco ao mar, e o Senhor não deixa que ele morra afogado. Um grande peixe toma ele, né, ele fica dentro do ventre daquele peixe, de maneira também a não ser devorado, não ser destruído, não haver ali danos que pudessem colocar a sua vida em risco, mas aquele peixe vai conduzir Jonas até a praia da cidade para onde ele não queria ir, para onde o Senhor havia mandado. E no capítulo 4, aliás, e no capítulo 3 ainda, Jonas chega naquela cidade, prega, fala da misericórdia do Senhor, expõe a situação deles, de que eles estavam afundados no pecado, mas que o Senhor estava ainda dando mais uma chance de que eles se arrependessem. E a palavra diz que muitos
se arrependeram dos seus caminhos e seguiram o Senhor. Seguiram a Deus. Quarta etapa, capítulo 4. Jonas fica descontente. E quando você lê os profetas, independentes se maiores ou menores, você não vai encontrar outro profeta que tenha passado por dificuldades, outra pessoa usada por Deus que tenha enfrentado perigo de martírio, de prisões, e tenha levado a mensagem de Deus e conseguido êxito e se entristecido. Isso só acontece no caso de Jonas. E aí vem a pergunta, né? Mas como que alguém leva a mensagem, leva o perdão de Deus para um povo que já, quero deixar até repetitivo para que entre na mente de todos nós, um povo que já estava quase que num quadro irreversível. Com certeza conhecemos pessoas tão perturbadas que fizeram tanto mal na vida que mal conseguem dar a voz à razão, dar ouvidos à razão, aliás. E usa-se o simbolismo, né? Já não discernem a mão direita da mão esquerda. E ainda assim o Senhor manda aquele homem e algo maravilhoso acontece, porque grande parte daquela cidade se converte. Há uma comoção na cidade, é proclamado um jejum em humilhação da carne, né, ao Senhor, e algo maravilhoso acontece. Mas Jonas vê o resultado, se afasta, senta ao longe e está descontente. O tema dessa transmissão são dois, não é? Conforto e descontentamento, e insatisfação. Jonas estava nessa exata posição. Jonas estava com o seu dever cumprido. Titubeei, pensei, voltei atrás, mudei de ideia. O Senhor não me deu escolha, né? Jonas é um dos maiores exemplos de que Deus não respeita um tal livre-arbítrio humano, né? Eu faço o que eu quero e Deus dá um jeitinho. Não, é Ele que move as peças do tabuleiro da história. E ele chega, ele faz tudo o que ele deveria fazer e agora ele terminou o seu trabalho. Ele estava numa posição de conforto. Tanto que ele procura ainda mais conforto. Ele se assenta, como nós lemos aqui, ao pé de uma árvore, mas ele está ao mesmo tempo confortável, mas insatisfeito. Possivelmente estaria cansado, né? Teria caminhado bastante, teria andado bastante por aquela cidade para pregar, para falar do perdão de Deus, mas um sentimento maior do que o cansaço e maior do que o conforto toma a mente de Jonas. Um desgosto extremo. Jonas vê o resultado que a sua pregação provocou através da ação do Senhor e fica extremamente desgostoso. E fica frustrado. A real é que Jonas ele queria que Deus manifestasse a sua ira sobre aquela cidade. Jonas se julgou melhor do que aquele povo e disse: olha, são pecadores, Senhor, destrua-os. A mim, conforto, a eles, o peso da tua mão. Essa era a convicção de Jonas. E como isso não aconteceu, e ele viu a mão do Senhor a favor daquele povo, e maravilhas acontecendo, e vidas sendo transformadas, e famílias sendo transformadas, porque quando o perdão do Senhor, quando a mensagem do Senhor chega até uma casa, seja através do pai,
da família, seja através da mãe ou através dos filhos, aquilo espalha e vidas são transformadas, e ele, de longe, vendo aquilo em larga escala, em uma cidade, Jonas se entristece, se aborrece. Começa a pensar, mas eu perdi meu tempo. Eu esperava que eu iria fazer um grande sermão e o povo iria endurecer o seu coração e iria cair fogo do céu. Você deve achar exagerado isso, mas ainda nos tempos de Jesus, 2 discípulos pediram exatamente a mesma coisa para uma cidade também, a cidade dos samaritanos. Mestre, nós fomos lá pregar para eles, eles não nos ouviram. Não devemos pedir que fogo caia do céu e consuma a cidade com toda a população dentro? E o Senhor diz a eles, né? Não sabeis a que espírito pertenceis. Vocês ainda não entenderam quem vocês estão servindo. Eu vim para salvar. Se Deus quisesse destruir isso aqui tudo e acabar com tudo, com todos nós aqui do planeta, Ele não precisaria descer encarnado em forma humana. Bastava uma ordem e tudo estaria acabado. Mas mantendo ainda aqui no contexto de Jonas, ele estava descontente porque ele queria a justiça. Ele queria a aniquilação de um povo que ele julgava inferior espiritualmente a ele. E agora o ápice da história acontece. Jonas passa por várias etapas. Aqui eu pulei bastante porque senão essa live teria 4 ou 5 horas. Não? Mas se você ler, e pegue para ler todo o livro de Jonas, você vai ver que ele passou por vários altos e baixos. Mas agora é o ápice. O último capítulo aqui é a parte mais importante dessa história. O Senhor pega essa pessoa que ele usou e coloca ela em confronto com si próprio. Jonas agora vai conhecer a si mesmo. Jonas até aqui ele apenas conhecia o outro, do apontar do dedo, pecador. Agora ele vai ter um momento de conhecer a si mesmo, não pelo ponto de vista dele, mas pelo do Senhor. Perceba que no texto que nós lemos, Jonas apela até para a morte. Ele fala em morte 3 vezes. Ele fala a primeira: ó Senhor, eu te conheci, eu sabia que isso podia acontecer, o Senhor é misericordioso e eu não queria misericórdia para o outro, só para mim, então eu prefiro morrer. Ele gosta desse argumento e você vai perceber que mais adiante ele usa de novo, quando o Senhor vai confrontá-lo. Essa tua ira, ela é plausível? Essa sua ira, Jonas, ela é justificável? É certa? É correta? E ele diz: a minha ira é correta até a minha morte. Como quem diz: estou irado hoje, vou estar irado amanhã, vou estar irado até morrer com isso. E mais lá para o final, quando ele é confrontado e o conforto dele é tirado, ele também apela para a morte. Então Jonas ele parecia gostar dessa temática, não é? Ou eu consigo o que eu quero, da maneira que eu quero, ou é melhor nem existir mais. Jonas nitidamente tinha um problema muito sério com o sentido da vida dele. Por mais que ele fazia a vontade do Senhor, mesmo que a força, mesmo que a rebelia, mesmo que contra o seu querer, fazia. A vida dele estava baseada em fazer e não em ser. Mas aqui, pela misericórdia do Senhor, Jonas tem uma oportunidade ímpar de conhecer a si mesmo. E ainda no Novo Testamento, no conhecido texto da ceia, de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo relembra o mandamento do Senhor Jesus de que a igreja deveria se reunir em memorial,
Um dos versículos está lá bem explicitado, de que devemos examinar a nós mesmos. Muitas pessoas se perdem porque querem conhecer demais o externo e não conhecem a si mesmas. Não tem nenhum problema, ao contrário, é muito bom que você conheça a Escritura Sagrada mais e mais. Mas se essa Escritura não interage na minha e na sua vida, conhecer 2 livros ou conhecer os 66 não fará nenhuma diferença dentro do que Deus espera de nós. Não devemos ser apenas ouvintes ou leitores, mas praticantes. E esse era o conflito de Jonas. Agora ele estava aprendendo a diferença. E da pior forma. A palavra aqui diz que este profeta, um homem de Deus, passaria agora por um processo muito particular. Ele se assenta, ele faz uma barraca, ele está insatisfeito, mas acima da mente dele está o clima do Oriente Médio. Está calor, está quente, está um sol terrível. Ele faz lá uma barraquinha, faz lá uma estrutura, uma tenda, algo bem improvisado, para talvez observar o destino daquela cidade. Ainda numa esperança vil, ainda uma esperança rancorosa, mas talvez o Senhor ainda mude de ideia e ainda destrua esse povo. Porque na minha concepção eles não merecem o mesmo perdão que eu recebi. E o tempo passa. Pode ser que ele tenha cochilado ali, dormido, descansado, porque a palavra diz que durante um tempo o Senhor faz crescer uma árvore. Leva aí o tempo de um dia, né? Aqui ele fala desde o levantar da alva até o nascer do sol. Então, é uma árvore que cresce enquanto Jonas está ali, descansando. E o texto diz que Jonas se alegrou muito, né? Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas também é um homem de extremos, né? No primeiro versículo ele está extremamente desgostoso e agora ele está extremamente feliz. Então ele é uma pessoa muito extremada, né? E ele está muito feliz. Aparentemente aquela árvore era tudo na vida dele naquele momento. Ele está ali, o Senhor está percebendo que eu mereço um descanso maior, que eu mereço mais conforto. Repare que ele está feliz com a árvore, mas o texto não diz que ele agradece a Deus pela árvore. Ele está feliz com a árvore estar cobrindo ali o importantíssimo Jonas. E ele se alegra a um ponto de que o Senhor decide testá-lo no extremo da sua alegria. Essa mesma escritura diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Quando estamos extremamente felizes, extasiados, não pensamos muito. Você há de concordar comigo que quando você está em festa, numa comemoração, você não reflete muita coisa. Você está ali em êxtase. Você está ali esbravejando, você está ali falando das suas vitórias, do que você conquistou, ou comemorando a vitória de outros amigos, familiares, próximos de você. Reflexão não tem lugar ali para isso. E você não para olhar para dentro de você. Você está num momento onde é muita emoção e pouca razão. E Jonas, nesse momento de êxtase, de extremos, né, agora passará por uma nova decepção. Aquela árvore que por algumas horas, talvez dias, né,
horas. O texto diz que ela nasce num dia e morre no outro. Então, algumas horas era o motivo da alegria de Jonas. Agora, o Senhor, por meio da natureza, permite que um verme, um inseto, enfim, um serzinho vá lá e consuma aquela árvore. O que tem sido o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa vida? Não era da vontade do Senhor que uma árvore fosse o motivo da vida de Jonas. E aquela árvore seca e morre. E o texto diz que, sem a sombra, o sol começa a queimar a cabeça de Jonas, ao ponto de quase que desfalecer, desmaiar, né? É um calor muito intenso. E novamente vem Jonas com o mesmo discurso: Senhor, mas se for para passar por isso, eu prefiro morrer. A morte era realmente um tema recorrente na mente de Jonas. Ele não entendia o propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes, em momentos de extrema dor, alguém entende que morrer é o melhor. Mas nós cremos em um Deus de vida. A palavra diz que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos, porque na sepultura nada poderemos fazer mais. E Deus queria mostrar isso para Jonas e fez. Deixar claro para ele que apelar para a morte não era a solução. Que ele precisaria aprender ainda algumas coisas. E o Senhor se coloca a conversar com Jonas novamente. Pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? Repare que na primeira vez que ele fez essa pergunta para Jonas, Jonas ignorou o Senhor. Quando ele está irado com o outro, com o povo daquela cidade que ele tanto odiava, e o Senhor pergunta a ele: e aí, cara? Exatamente quando você tem um filho adolescente e está lá esbravejando, e está lá irritado, e a mãe ou o pai, enfim, chama de canto: para que tudo isso? E qual é a atitude do adolescente? Você não me entende. Jonas se comportou exatamente dessa forma, imaturo. E ele não responde naquele primeiro momento, mas agora o Senhor vem e faz a mesma pergunta para ele: é razoável essa tua ira, Jonas? E agora Jonas decide responder. Mas, novamente, sim, a minha ira é razoável até a morte. E o Senhor insiste: olha, deixa eu entender. Então, para você, é mais razoável que você fique indignado por causa dessa árvore que eu plantei, eu fiz nascer, eu fiz crescer. Você não fez nada pela árvore. E agora que ela morreu, você está indignadinho? Mas por 120 mil pessoas daquela cidade que você queria que eu descesse fogo do céu, cadê a sua indignação, Jonas? Ali o Senhor desmascara Jonas. Fala: rapaz, você não está indignado pela árvore que morreu. Você não está num sentimento de luto, de perda. Oh, que pena. Oh, que situação. Oh, a árvore. O foco ali não era a árvore. Era como se o Senhor falasse com Jonas: o problema que nós estamos tratando aqui, Jonas, não é o apodrecimento de um tronco de uma árvore, de uma raiz, das folhas e dos galhos. Estamos tratando de você. Não me venha com esses critérios imediatos de apelar para a morte, de chorar por uma árvore, de ficar irado. Entenda que o problema está aí dentro de você. Você quer mesmo que eu acredite? O Senhor pergunta a ele, que é mais razoável você se entristecer pela morte de uma árvore do que pelo
perecer eternamente de 120 mil pessoas. E caberia perfeitamente aqui um parênteses. 120 mil pessoas, Jonas, com o coração pecaminoso e dependente da misericórdia de Deus, igualzinho você. Jonas estava agora no momento de conflito. A ficha havia caído. O momento de conforto revelou o que havia dentro do coração dele. O que o nosso momento de conforto tem revelado de nós? Quando aquele grande profeta estava no seu momento de glória própria, cumpri meu dever, agora eu tenho o direito de descansar, agora eu vou aqui esticar os braços, esticar as pernas e ver o rumo das coisas. No momento do descanso, o Senhor deu essa oportunidade, mesmo que pareça controversa, mas de que ele conhecesse a si próprio. De que o íntimo do seu coração, muito mais podre do que as ruas de Nínive, fosse aberto, escancarado aos olhos dele. Era como se Deus pegasse o coração de Jonas, mostrasse a ele: olha aí como é o seu coração, rapaz. Você é um cara rancoroso, você é um cara que quer a destruição do próximo, mas a misericórdia para você. E Jonas tem essa chance de se redimir com o Senhor. Aquele que pregava arrependimento agora tem a oportunidade de se arrepender. Em uma outra transmissão aqui eu ainda falava que muitos fazem, usando até o texto da ocasião, né? Que vocês possam cumprir a vontade de Deus e ao final alcancem a promessa. Jonas estava nesse aspecto, cumprindo a vontade de Deus, mas não alcançaria a promessa se não fosse pela intervenção do Senhor. Qual promessa? Chegar ao final da vida em paz com Deus. Jonas era apenas um cumpridor de sua obrigação, mas com o coração podre de ressentimentos e de um descontrole emocional descabido. A reflexão que nós trazemos para essa mensagem, através dessa mensagem, é esta: como que nós temos lidado com, talvez não um momento a longo prazo, mas com momentos pontuais de conforto que o Senhor nos permite. Talvez você é uma pessoa que por muito tempo disse: eu não tenho tempo para Deus, eu trabalho muito, minha carga horária é muito grande, e o Senhor permitiu que você tivesse um tempo mais flexível. E ainda assim, mas agora eu trabalhei muito, agora eu vou descansar. E aí chega a idade, agora você não trabalha mais, mas aí a saúde também não deixa que você vá fazer o que você deveria ter feito antes. Cada etapa da vida pode ser entendida de uma forma, assim como pode ser adiada por desculpas. Jonas tinha várias, nós também. Para ele era a raiva do passado, para nós pode também ser. Para ele era a sensação de que o outro merece a ira de Deus, mas eu mereço apenas o amor. Talvez o meu e o seu coração esteja da mesma forma que o dele. E no momento do conforto isso é revelado. Conforto espiritual, conforto material também. Muitas vezes estamos partindo aqui do conforto material,
numa situação um pouco melhor do que já passamos no passado. Talvez você já passou por poucas e boas há 10, 15 anos, mas hoje você está confortável. Mas como que esse conforto interage na nossa vida? Você, ainda que seguindo os princípios do Senhor, quando você sobe degraus da sua carreira, você se preocupa em puxar outros junto? Ou você esquece as suas origens e eu quero subir, eu quero alcançar patamares maiores? Não são os melhores testemunhos sempre que deixam lições, muitas vezes vergonhosos também. Meditando neste tema, eu me lembro da minha juventude, em que eu era uma pessoa extremamente prepotente, arrogante. E quando o assunto era carreira, quando o assunto era finanças, quando o assunto era dinheiro, a minha mentalidade se resumia em uma frase: eu não tenho que olhar para quem está embaixo, eu tenho que olhar para quem está acima para alcançá-lo. Quem está embaixo é porque não fez o suficiente para chegar mais longe. Tempo de tolice. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu entendo absurdamente contrário a isso. De que se eu estou crescendo de alguma forma, não é para eu colocar uma rédea como um animal e seguir cegamente um caminho de crescimento, mas que a cada passo que se dá eu tenho que puxar, é dever, é princípio cristão isso, que você puxe quem está junto. Tem conhecimento, divide esse conhecimento. Que você use também este testemunho, logicamente não exemplar, né? Mas para podar isso também da sua vida. Muitas vezes fomos ensinados que sucesso é retenção em massa de bens. Eu ter cada vez mais. Eu ter cada vez mais. Aí quando vamos para o Evangelho, se cresce espiritualmente pelo tanto que você se esvazia. E bens materiais são só um item da lista. O esvaziamento deste mundo é a primeira etapa para se encher das questões do Senhor. E no que se refere a conforto espiritual, a igreja atual nunca esteve tão confortável antes na história. Comparada, né, para a igreja moderna, hoje, século 21, 2025, nunca esteve tão confortável, nunca teve tanta tecnologia, nunca teve tantos acessórios. Hoje temos mídia, hoje temos a internet, hoje temos equipamentos, tudo. E nunca essa mesma igreja esteve tão parecida com esse rapaz, com Jonas, tão cheia de si mesmo. Este é um despertamento para nós. Jonas teve um momento de acordar. Um outro homem lá no Novo Testamento não aproveitou esse momento. Judas Iscariotes. Um homem que também tinha o seu coração podre pelo pecado e teve o melhor mestre possível, o Senhor Jesus. E ainda assim, escolheu viver para si, para o dinheiro. A questão é que quem vive para o dinheiro não pode viver para o Senhor. E ele pereceu. E, já encerrando esta transmissão, que possamos ter essa reflexão. O que os nossos momentos de conforto têm mostrado de nós?
Quando eu estou mais confortável, eu esqueço de todo mundo à minha volta. Quando eu estou mais confortável, eu não gasto, ou melhor, eu não invisto tempo em conhecer o Senhor através dos registros sagrados. Quando eu estou mais confortável, eu uso meu tempo para reclamar porque eu queria mais conforto. Quando eu estou mais confortável, eu também estou mais insatisfeito. E sim, muitas vezes o Senhor deixa a gente confortável. Mas tomemos cuidado com o quanto. Porque quando vamos para o Novo Testamento, exatamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 deste livro, você que está com a sua Bíblia aí pode procurar também, como uma nota final, como um registro final dessa transmissão. O Senhor vai dizer através da vida de Paulo neste texto que o Senhor entrega os homens ao extremo conforto de seus corações, às suas vontades, quando estes desprezam o Senhor. Jonas passou isso aqui, dessa situação. No verso 26 de Romanos 1, o Senhor diz através do apóstolo Paulo: por esta razão, por causa disso, o Senhor os entregou à infâmia, a paixões infames. O Senhor entrega. No verso 28, ele ainda é um pouco mais claro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus. Não pense que o homem tem esse poder de, da noite para o dia, escolher Deus pela sua carne. Isso não é carnal, não é algo do homem. Ou é motivado por Deus ou não é. Mas quando alguém chega a um certo nível de desprezo, que já ouviu conselho de sua mãe, de seu pai, de amigos próximos, já ouviu até a voz do próprio Deus falando com ele: olha, e até quando chega? E quando a atitude deste é desprezo, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, são, assim, os que tais coisas praticam e também os que aprovam tais coisas. A última etapa de quem está confortável demais, de quem está num conforto insatisfeito, o extremo disso é o Senhor dizer: ok, quer viver assim? O pior castigo que o Senhor pode dar para um homem é não castigá-lo. Para um homem, para uma mulher, enfim. Jonas insistiu tanto, o Senhor insistiu tanto com Jonas pelo tanto que o Senhor o amava. E repare que Jonas não dava nenhum motivo para que o Senhor o amasse.
tal qual somos nós. Que motivos que eu dou para que o Senhor me ame? Faz essa pergunta. Que motivos que você dá para que o Senhor te ame? Nem. Mas ainda assim, o amor dele é incondicional, ele não depende de que sejamos inerrantes, perfeitos, para que o amor dele seja direcionado a nós. Agora, desprezar o amor de Deus e viver como bem entendemos, não ache que isso deixará de abalar a visão que o Senhor tem a teu respeito. Um pai pode amar um filho do fundo de suas entranhas, mas se o filho seguir pelo caminho errado, ele irá para a destruição. Um pai humano e o pai de todos nós. Cuidado com o conforto. Cuidado com momentos em que estamos tão relaxados que já nem lembramos mais de lutas, já nem lembramos mais de dificuldades e de que o Senhor nos ajudou nessas dificuldades. Podemos sim estar insatisfeitos com uma única coisa, por estarmos mais longe do que deveríamos do Senhor. Deveríamos estar muito mais perto. Então esteja sim satisfeito com a sua postura perante o Senhor. Porque o conforto carnal, ele te pende para a insatisfação material. Tal como Jonas. Ele queria o resultado dele. Ele não queria o avanço do reino. Reflita nisso. E no seu momento de conforto, a partir de hoje, pense: o que este conforto tem mostrado de mim? Alguém grato a Deus e que está investindo tempo para trabalhar para Ele? Ou está mostrando um homem, uma mulher ingrato, insatisfeito, confortável, mas reclamão, que nada está bom e que tudo para mim e que se dane meu próximo? Qual dos dois se encaixa com o meu e o seu caso? Essa era a mensagem de hoje. Essa foi a mensagem de hoje. E que você que foi tocado por ela, com certeza você não é o único que precisa ouvir essa mensagem. Com certeza você não é o único que nessa sociedade tão confortável como nenhuma outra na história humana. Não é só você que precisa ouvir. Compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você tem mais contato, a começar delas. Não é pelo meu nome, não é por nada do tipo, mas para que a mensagem do Senhor alcance muitos corações. Como nota de rodapé, este tema ele saiu de uma reunião que fizemos há poucas horas na nossa igreja, e o Senhor me incomodou de uma forma que eu não iria pegar no sono hoje, já estava um pouco tarde, né? Mas sem expandir isso, né, ao público, às pessoas que nos acompanham. Então que você possa guardar com carinho essa mensagem no seu coração e também compartilhar com quem for possível. Conforto e insatisfação são sintomas de alguém que não está vivendo para o Senhor. Quando sabemos da urgência de estarmos mais parecidos com o Senhor e nos prepararmos para a sua vinda, até o nosso conforto precisa ser nivelado, podado. É direito sim descansar, mas há tempo
até mesmo para isso. Limitado, para que não nos perdamos, não nos percamos, aliás, do tempo e vejamos como Jonas o mundo perecer enquanto estamos reclamando por coisas tão banais. Que o Senhor abençoe tua vida, tua família, e não posso prometer datas porque o Senhor incomoda e a gente vem aqui na frente da câmera, né? Mas muito em breve estaremos com mais transmissões, se Ele assim nos permitir. Até breve e um excelente continuar de semana.